Glória a Deus. Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias na primeira carta de João, no capítulo 3. Primeira carta de João, no capítulo 3. Irmãos, depois que lermos, podem até ficar aí com a sua Bíblia aberta, se quiserem ir acompanhando, né, a leitura. Só lembrando que no capítulo 2, né, que nós terminamos, João, resumidamente, João menciona a promessa divina de remissão de pecados, não como uma desculpa para a prática de pecado, né, mas como um consolo e segurança para o crente, aquele que ocasionalmente cai em pecado. E apesar disso fazer parte do capítulo 2, nós vamos até falar um pouquinho sobre isso também. João lembra que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos e amar ao próximo como a si mesmo e como Cristo amou, né? E ainda ele exorta aos cristãos aos quais se dirige, chamando de filhinhos, né, queridos filhos. Ele apela à paz, a jovens, e diz que tem vencido o diabo. E João diz para que não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo, e diz que Deus é luz, e que nós não devemos andar nas trevas, porque luz e trevas não se misturam, e uma coisa vai revelar a outra, né? E principalmente a luz que resplandece, a luz que mostra que a treva não vai vencer. Onde tem luz, não há trevas. Então, argumentos que João usa, ou testes que João usa, no primeiro, no segundo capítulo dessa primeira carta, teste moral, teste doutrinário, teste social, provas de que nós somos realmente crentes, ou provando os crentes da Ásia, daquela época, ele continua utilizando para combater os falsos ensinos dos mestres, dos falsos mestres gnósticos, daquele gnosticismo que surgia naquela época. Ele continua fazendo isso. Mas diz assim, João diz assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe o pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. João começa chamando a atenção para o grande amor de Deus. E aqui ele não diz que Deus ama, mas aqui ele diz, ele chama a atenção para o amor, a forma como Deus ama, o grande amor demonstrado pelo Pai. Quando nós falamos de amor, cada um tem o seu conceito, a sua explicação sobre o que é amor, sobre a forma que ama. Hoje é muito comum falar sobre todas as diversas maneiras de se amar, e as pessoas demonstram o seu amor, e aqui João diz que um grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós que outrora éramos inimigos de Deus, nós estávamos perdidos em nossos pecados e delitos.
mas nós fomos religados a Deus, fomos alcançados por sua graça e fomos chamados filhos de Deus. Quem é que pode ser chamado de filho? Ou quem pode chamar um filho, ou um inimigo de filho? Um amor assim, parece fácil ao falar, mas quando nós vimos na prática, vimos de perto, e entendemos e conhecemos esse amor de Deus, que deu o seu Filho primogênito para morrer no lugar dos pecadores, para sangrar no lugar dos pecadores. O próprio Filho de Deus morreu para que nós fôssemos adotados como filhos de Deus. Então, se nós nos tornamos filhos de Deus por adoção, nós nos tornamos também herdeiros de Deus. E no Império Romano, uma pessoa que era adotada, ela deixava para trás tudo aquilo que pertencia a outra família, a família que ela pertenceu. Ela foi adotada, então ela se torna herdeira daquela nova família. Ela tem os mesmos direitos legais da nova família. Ela recebe tudo que pode receber dessa nova família. Ela se torna legalmente um filho. E nós fomos adotados através de Cristo. Nós somos da família divina. Nós nos tornamos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E nos tornamos apenas peregrinos nesta terra e cidadãos dos céus. A nossa morada é no céu, porque é lá que está o nosso Pai. E todo filho, ele quer estar junto do seu pai. E todo pai ama o seu filho, ele quer o seu filho próximo, ele quer o bem do seu filho. E essa terra que será transformada porque aqui mora o pecado nela. As pessoas que praticam as obras do pecado. Então nós, que fazemos parte da nova família, nós vamos receber também por herança os benefícios dessa nova família. Por regeneração, por adoção, nós temos os privilégios de filho, a natureza de filho. Nós pertencemos à maior e mais nobre família da terra, né? Nós somos filhos de Deus de 3 formas: criação, adoção e geração. Então agora nós nascemos do alto, nós nascemos da água e do Espírito, e se nós somos uma nova família, se nós somos filhos de Deus, então nós devemos viver como? Como filhos de Deus. Se eu fui adotado, se eu não faço mais parte daquela outra família, eu agora sou da família divina, então eu tenho que viver como tal, viver como parte dessa família divina. Eu nasci de novo, eu fui regenerado, então agora eu sou uma pessoa diferente. O que Dantes conheceu, porque o que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Em Colossenses 3, 4, diz que quando Cristo se manifestar, Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E ainda em Filipenses, capítulo 3, no verso 20, diz que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Nós seremos transformados. Nós conseguimos ver aquilo que é visível, aquilo que os nossos olhos podem contemplar. Nós sabemos que temos promessas maravilhosas, e nós devemos permanecer firmes para herdar essas promessas. Mas nós sabemos que aquele que vai se manifestar vai nos tornar não idênticos, não iguais a Ele, mas parecidos, porque fomos feitos à sua imagem e semelhança, mas esse corpo feito à imagem e semelhança também é um corpo corruptível. É um corpo que é revestido de mortalidade. Nós somos mortais, mas ele será revestido de imortalidade, como nós já falamos no domingo passado. Quando? Quando Cristo
se manifestar na sua segunda vinda. Então, nós que agora somos filhos de Deus, aguardamos por esse dia. Olha, João ordena, na verdade ele não ordena e nem pede para que os filhos de Deus se purifiquem. Na verdade, ele declara que aqueles que aguardam essa segunda vinda de Cristo, automaticamente e necessariamente se purificam, porque Cristo, ele é puro. E essa purificação, ela não é cerimonial, ela é de fato, ela é moral. É para ficar livre de toda e qualquer imoralidade, sujeira que nós produzimos na nossa mente, no nosso coração ou com os nossos sentimentos. E isso vai acontecer como? Mediante o arrependimento, a confissão de pecados, especialmente pelo afastamento dessa sujeira das nossas vidas. O apóstolo João, ele já disse na sua carta que a purificação dos pecados e da injustiça vem pelo sangue de Cristo, quando confessamos sinceramente os nossos pecados. E agora, ele explica que os cristãos também participam nessa purificação. Assim mesmo se purifica, como está no verso 3. Todo que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo. Nós participamos da purificação. Não que eu e você tenhamos a capacidade de nos purificar por nós mesmos, por aquilo que fazemos. Ninguém é capaz de purificar o seu pecado por si mesmo, porque nós somos salvos, remidos ou limpos do pecado por Jesus Cristo, pela obra substitutiva que Ele fez. Mas, nesse processo, nós nos purificamos também obedecendo, seguindo os seus mandamentos, andando em conformidade com aquilo que Ele requer de cada um de nós, fazendo a sua vontade. E João, seguindo, ele vai dizer que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem, isso, irmãos, está aí na sequência desse terceiro capítulo, tá? A partir do versículo 4. E nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E a lei a que João se refere não pode ser outra, senão a lei de Deus. Ela revelada nos 10 mandamentos e resumida ou sumarizada na amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é dessa lei que João está falando. E nós cometemos esse crime, né? O pecador comete esse crime, ele está cometendo quando essencialmente, ele transgride a lei. Então, nós estamos cometendo uma ilegalidade diante de Deus. Nós estamos transgredindo, cometendo um crime diante de Deus, sendo pecadores. E quando nós fazemos isso, nós fazemos pela desobediência, pelo descaso, pelo desprezo, pela indiferença com a lei. Então, dessa maneira, nós estamos transgredindo a lei. A essência do pecado é essa, é transgredir a lei. E é o que ele diz aqui nessa passagem. E isso é um fato, né? Essa violação da santa lei é um fato que acontece na vida dos pecadores. É tão sério que o anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, ele é chamado pelo apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses 2:3, de o homem sem lei. Então, o diabo é o homem sem lei. Então, aqueles transgressores da lei estão seguindo a esse homem sem lei. O verdadeiro cristão, ele permanece em Cristo como um galho da videira. Do galho da videira é que vai derivar os frutos. Dele deriva toda a luz, toda a graça, toda a santidade, sabedoria, força, alegria, paz, conforto. Dele vêm essas coisas boas. O pecado surge do afastamento de Cristo, do não seguir a Cristo, do não viver com Cristo. É impossível permanecer naquele que é justo e praticar a injustiça. É impossível permanecer naquele que é puro e praticar a impureza. É impossível ter comunhão com aquele que é luz e viver na escuridão, viver em trevas. Não dá. Meus irmãos, há muitas pessoas que confessam ser cristãs de verdade, confessam ser crentes,
confessam o cristianismo, mas levam uma vida mundana, uma vida entregue aos prazeres da carne, à vontade de agradar a si mesmo, de satisfazer todos os desejos do seu coração, aos seus sentimentos, mas essas pessoas estão falhando no teste que João coloca, no teste moral, esse argumento moral que João usa. As pessoas, possivelmente, elas estão vendo o que está escrito, ouvindo, sabendo de todas as coisas, vendo os seus atos, mas não abriram os olhos porque estão cegas pelo pecado que comete e pelos desejos do seu coração. Elas estão seguindo aos desejos do seu coração e fazendo parte dos seguidores de Satanás, vivendo em trevas quando a luz está tão próxima de si, porque elas não querem passar para o lado da luz. E não há meio termo, não dá para ficar, não há neutralidade, não dá para ficar em cima do muro. Ou é luz ou é trevas. João, ele diz que pecadores, nós pecadores, nós andamos conforme aquilo que satisfaz o nosso coração, e às vezes podemos até colocar culpa nas pessoas, porque nessa época João estava combatendo os falsos mestres, e pessoas que tinham saído do próprio meio, da própria comunidade, pregando que não importa aquilo que você faz, porque o corpo realmente não presta, ele vai ficar por aqui, o que interessa é o espírito que será ligado a Deus. Mas nós precisamos entender que nós somos criaturas de Deus, esse corpo, ele vai ser revestido sim, mas nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, pelos pecados que nós cometemos. Nós temos que ter coragem para aplicar em nós, e sinceridade, para aplicar esses testes que nos são colocados pela palavra de Deus, e aqui João coloca o teste moral, para a gente colocar, para a gente praticar na nossa vida esse teste moral. A partir do versículo 8, ele diz que aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. João continua fazendo advertência com seu teste moral. Ele diz que para que os falsos mestres parassem de tentar enganar os irmãos precisavam fazer o teste. E aqueles falsos mestres vinham com a ideia de que para a pessoa chegar a Deus tinha que ter o conhecimento secreto, o conhecimento, a gnose. Esse conhecimento secreto não importava a conduta moral, não fazia a menor diferença. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui, para não se esqueçam de que João, ele escreveu aos crentes da Ásia, naquele tempo, e que, da mesma forma, escreve para nós hoje. Ele fala para nós hoje, porque nós precisamos fazer esse teste, porque nós somos assediados a todo momento com várias e várias doutrinas, vários ensinamentos falsos, e não só, como eu estava dizendo, com a vontade de satisfazer os desejos do nosso coração, mas por aquilo que tentam colocar na nossa mente, para aquilo que tentam nos fazer acreditar. E é preciso ter cuidado com isso. Aquela dicotomia pregada por aqueles pregadores, por aqueles falsos mestres, essa separação de espírito e matéria, estava fazendo diferença naquela época, e João chama a atenção para isso. Então, há muita coisa que tem feito diferença no nosso meio. É claro que nós não podemos dar tanto valor, por exemplo, há pessoas que discutem sobre ser arminiano ou ser calvinista, há pessoas que discutem ser tradicional ou não ser tradicional, se é frio, se não é frio, se é pentecostal, se é neopentecostal. Não são essas coisas tão essenciais para a salvação como é o sangue derramado na cruz do Calvário. Isso que é o essencial. Mas também a gente não pode cair nas ciladas, e para isso é preciso conhecer.
Hoje, eu estava conversando com o Kelly sobre isso. É claro que muitos de nós não têm instrução ou não têm capacidade suficiente para ler e entender aquilo que realmente está querendo dizer. Porque quando nós pegamos comentários das pessoas que estudam, nós vamos a alguém que já estudou, alguém que já preparou o material, ele está se baseando até na forma correta que o verbo foi escrito. Como era o verbo no grego. Como é o original. E ele busca um texto da carta de João, do Evangelho de João. Ele analisa as cartas de João. Ele procura saber como é que João escrevia, qual é o seu estilo literário. Então, são pessoas que estudam, mas nós talvez não tenhamos essa capacidade. Mas nós temos pessoas que estudam, nós temos pessoas que escrevem, nós temos pregadores, nós temos professores de escola dominical, e nós devemos estar atentos a essas coisas para não cair nas ciladas, nas mentiras que têm se pregado por algumas igrejas. Domingo passado, eu estive falando sobre algumas teologias, como, por exemplo, daquela que o crente não pode ficar doente. E é uma mentira, porque eles se agarram num versículo que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, mas também, naquele mesmo texto, diz que ele levou os nossos pecados. Mas e aí? Então quer dizer que nós também não podemos cometer pecados. É claro que os pelagianos, lá muitos anos atrás, diziam que o nascido de Deus não pode cometer pecado, não comete pecado. Mas nós somos pecadores, e a palavra de Deus diz que nós somos pecadores. Mas nós devemos, a cada dia, procurar viver de acordo com a vontade de Deus, para nos afastar do pecado. E aí, nós voltamos a essa questão de filho que eu falei no início. Quando nós somos adotados através de Cristo, nós fazemos parte da família de Deus. Então, se eu sou parte da família de Deus, se eu sou filho de Deus, eu não posso praticar as obras que Satanás pratica, a mentira, o crime que ele pratica, porque se eu faço as coisas que o diabo faz, eu sou filho do diabo, eu não sou filho de Deus. E não há meio termo, não há neutralidade. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Eu sou da família de quem? Da família divina? Eu sou da família de Deus? Eu sou nascido de novo? Então eu pratico coisas de um filho de Deus. Eu não pratico coisas do filho do diabo. E é o que João quer dizer aqui. O reverendo Augusto Nicodemos, nos seus comentários da carta de João, ele diz que nesse texto, o apóstolo João, ele está dividindo a humanidade claramente em dois grupos. Os que são filhos de Deus e os que são filhos do diabo. E cada um desses grupos se dá a conhecer como? Por aquilo que fazem, por aquilo que praticam, pelas suas obras. É por aí que se conhece quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Mas o mesmo reverendo Augusto Nicodemos, assim também como eu já tenho referido várias vezes dos irmãos com quem eu estou acompanhando os comentários de João, das cartas de João, eles dizem que não é só simplesmente dizer isso, que se divide em dois grupos, os que são de Deus e os que são do diabo. Não é simplesmente isso. Por quê? Porque também dentro da igreja tem pessoas que cantam, tem pessoas que dizem que são cristãos, têm um linguajar cristão, fazem coisas concernentes à vida do cristão, mas não é filho de Deus. O próprio Jesus disse na presença de João, falando dos fariseus, quando eles pensavam na morte dele: vós sois filhos do diabo. Então, se no nosso coração está passando coisas más, querendo o mal do irmão, a queda dele, nós temos desejo de vingança no nosso coração, nós não estamos agindo como filhos de Deus. Há pessoas dentro da igreja que são também filhos do diabo. Eu queria chamar a atenção para uma parte do comentário que eu li, que diz assim: muitos filhos do diabo convivem na igreja, alguns até mesmo se vangloriam, como nós conhecemos na Escritura, lá em Mateus 7, 22. Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? E Jesus não contestou de que eles de fato tivessem realizado coisas assim, ou tudo isso, mas ele respondeu: nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então não é o fato de estarmos dentro de uma igreja
que nos garante de que no último dia nós seremos recebidos por Ele. Quando Ele voltar, durante os cultos em uma igreja, todos nós parecemos cristãos assentados, ouvindo a palavra, cantando e participando do culto. Mas nós sabemos que é pela nossa conduta, após o culto, é que nós revelamos se nós somos realmente verdadeiros cristãos. Durante o culto, nós tentamos mostrar que somos. A nossa imagem é essa, bem assentados ou de pé cantando. Mas ao sairmos daqui, nós revelamos se nós somos ou não cristãos. Preste atenção. Os filhos de Deus, os salvos, os convertidos, os crentes verdadeiros, não podem viver pecando. Não podem viver na prática do pecado, porque são nascidos de Deus. E atenção, eu não estou dizendo que nós não pecamos, que nós estamos livres do pecado. Ninguém é impecável. Nós não somos impecáveis. O próprio João diz que nós não devemos pecar. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, tem advogado. Jesus Cristo, o justo, está diante do Pai como nosso advogado. Ele não só morreu por nós, como está lá, intermediando por nós. Então, irmãos, no início do capítulo, nós falamos sobre adoção. Agora, nesses versículos finais, nós falamos sobre ser filhos de Deus ou filhos do diabo, mas nós temos que ter por certo de que somos da família de Cristo, somos da família de Deus, vivemos como filhos de Deus e temos que continuar assim nos nossos atos, naquilo que fazemos, no dia a dia. Porque é no dia a dia, é na nossa rotina, é nos afazeres em casa, na rua, no nosso trabalho, no lazer, é que mostramos que se somos realmente filhos de Deus. E para terminar, eu queria expor aqui o que John Stott escreveu, o seguinte: se Cristo se manifestou para tirar os pecados e para destruir as obras do diabo, e se quando Ele se manifestar pela segunda vez, haveremos de vê-lo como Ele é, e seremos semelhantes a Ele, como podemos continuar vivendo no pecado? Fazê-lo é negar o propósito de suas duas manifestações. Se quisermos ser leais à sua primeira vinda e estar preparados para a sua segunda vinda, devemos nos purificar como Ele é puro. Agindo assim, daremos prova de que nascemos de Deus. Amém? E esse finalzinho do verso 10 vai ficar para o segmento, porque fala sobre o amor aos irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos passar a nossa escola dominical.